Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Maitê. Sim, Carla, saudações antimanicomiais. Bom, pessoal, meu nome é Doris Rabelo, sou professora aqui do CCS UFRB e esse é o ciclo de lives. O ciclo de lives é uma das ações da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 do CCS UFRB. E hoje o tema da nossa live é muito especial, né? Tem a ver com essa data histórica do dia 18 de maio. E aí aproveito para poder falar sobre o ato, né, do Conselho Federal de Psicologia, nesse Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Então o lema é mais do que nunca, é momento de lutar contra os retrocessos no campo da saúde mental. Trancar não é cuidar, manicômio não é a solução. Por isso que eu quis deixar esse recado especial aqui enquanto acontece a nossa live. E aí, hoje a gente não tem só uma pessoa, a gente tem, na verdade, toda uma equipe para poder falar desse tema. E eu vou colocar um de cada vez aqui. Então, hoje a nossa live tem o tema de saúde mental e luta antimanicomial na pandemia. A gente vai começar pelo Diego. Então, eu vou ver se o Diego já está aqui para a gente poder inserir ele na nossa conversa. Área. Boa noite. Olá, Doris, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Ó, Diego, a sua internet acho que tá com um pouco de instabilidade, tá assim devagar, mas a gente tá conseguindo te ver, tá? Você tá me ouvindo bem? Diego? Então tá. Eu tô te ouvindo sim. Ah, então tá. Então vamos tentar, né? Porque tá assim um pouquinho lento, tá tendo uma dificuldade, mas não tem problema não. Vamos começar, tá? Então eu vou Vamos lá. começar apresentando o Diego Espinheira da Costa Bonfim. Ele é professor aqui da FRB, ele é professor do Internato de Saúde Mental da FRB, médico de família e comunidade, mestre em História da Ciência e militante da luta antimanicomial. Então, ele vai abrir a nossa live falando um pouco, então, sobre essa saúde mental e luta antimanicomial na pandemia. Diego, então, a palavra está com você. Pronto. Eu vou pedir que, se começar a travar muito, você me avise, tá? E vou tentar falar devagar Tá. para ver se ajuda. Então, gente, primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas que estão aí com a gente. A Doris já fez as introduções aí, mais que devidas. Dizer que, como ela falou, né, eu faço parte aí do Internato de Saúde Mental, né, da UFRB, junto com de medicina, né, junto com diversos outros colegas, né? E hoje a gente está aqui colaborando com uma ação, né, do Internato de Saúde Mental mesmo, né, em parceria aí com a Comissão Covid-19 do CCS. E a Paula, ela depois vai falar também um pouquinho mais das nossas ações enquanto internato. Como o tempo é curto e falar sobre luta antimanicomial é uma coisa que tem um histórico muito longo e uma série de controvérsias, né? Então eu vou tentar passar diretamente ao ponto
E basicamente tentar dizer que eu vou falar que eu vou tentar fazer uma fala que traga um pouquinho do histórico da luta antimanicomial, tentando situar esse contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente sabe que de forma mais geral, a gente pode pensar aí na questão... Bom, luta antimanicomial, a gente tem que partir do manicômio, né? Antes de mais nada, partir do... E a gente pode do início das democracias burguesas, onde se entende a necessidade Diego, Diego, Diego. Parece que você tá sem áudio. Tá travando, mas parece que o pessoal não estava conseguindo te ouvir. Tá vendo? O pessoal tá comentando que tá sem áudio. tá. Você quer O pessoal ainda tá sem áudio? Vamos só aguardar um pouquinho da confirmação, que o pessoal disse que não estava conseguindo ouvir. Vamos ver agora se o pessoal está conseguindo ouvir. Estão ouvindo, gente? O Diego, fala um pouquinho aí, Diego, só para a gente fazer o teste. Oi, Doris, tudo bem? Eles estão falando que normalizou, voltou o áudio. Então pronto, Diego, acho que agora dá para dá para continuar. Joia. Então, a gente estava partindo, né, dessa reflexão sobre o que foi feita na sociedade, né, europeia a partir da questão do Holocausto, mas que, na verdade, é só um ponto de entrada, né, na conversa que a gente vai ter hoje. Tanto é assim que fica aí a recomendação para quem não assistiu ainda, assistir a peça O Holocausto Brasileiro, né, que vai fazer toda uma abordagem, uma discussão que eu poderia sintetizar aqui para quem tem pouco tempo, numa pergunta que se é, numa sociedade como a sociedade brasileira, nós vamos falar de manicômio, de holocausto brasileiro ou de navio negreiro. Né? Então fica essa pergunta, que é uma pergunta que a peça lida bastante. Né? E isso traz também aí para a gente um fator interessante, que o próprio Basaglia citava, né, da importância do próprio Fanon na luta antimanicomial. E eu estou citando Fanon, que foi psiquiatra e diretor de hospital lá na Argélia, pensando aí, deixando aí uma mensagem que eu vou retomar depois, né? Mas vou, por enquanto, deixar o Fanon aí como uma pista. Quem quiser entender um pouquinho melhor sobre a história do Fanon e a luta antimanicomial, tem outra sugestão que é o podcast do Davidson Nicosi, né, no Le Monde Diplomatique, falando sobre isso, que é muito interessante. Vou fazer algumas sugestões, porque como o tempo é curto, talvez valha a pena para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas então, né, vamos tentar trazer um pouquinho. Então, o que é a luta antimanicomial, antes de mais nada? É essa luta que parte de uma série de questões, uma série de linhas internas, né? A gente pode falar da antipsiquiatria,
a gente pode falar da psiquiatria democrática italiana, a gente pode falar de uma série de coisas, mas a luta antimanicomial, tentando resumir, é, antes de mais nada, né, a definição ético-política, mas também técnica, de uma coisa que eu acho muito engraçada, ironicamente falando, né, que é possível cuidar em liberdade. Olha como isso é uma coisa profunda e, ao mesmo tempo, que parece tão boba, né? Como é possível estarmos sequer pensando, né, no questionamento de se é possível ou não cuidar em liberdade, né? Então, se a gente for pensar no momento que a gente está passando, no momento da pandemia, eu acho que é uma coisa que cabe frisar que para a maioria das pessoas talvez seja estranho pensar em cuidar de pessoas com surto psicótico ou alguma questão mais grave do ponto de vista psíquico, sem fazer o afastamento dessa pessoa da sociedade. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Isso já está institucionalizado na nossa cultura. A pessoa está em crise, a pessoa está no uso abusivo de substância. Não, eu preciso afastá-la, eu preciso levá-la para um lugar protegido. Mas olha como a pandemia nos aproxima desse debate, né? O que está sendo mais discutido hoje, né, em relação à pandemia, senão a nossa saúde mental em confinamento obrigatório, né? Todos nós estamos aí nas redes sociais hoje, o tempo inteiro, discutindo como que a gente faz para ficar bem do ponto de vista da saúde mental, com tanta coisa acontecendo e a gente tendo que ficar preso dentro de casa, né? Então, acho que isso traz um potencial de solidariedade, de sensibilização para o debate que vale a pena explorar. Será que nós que estamos agora presos dentro de casa involuntariamente, podemos continuar achando, enquanto sociedade, que estar preso involuntariamente é uma forma de cuidado? Eu sempre faço uma comparação para demonstrar o poder do manicômio, né, de transformar algumas práticas, em relação à questão da contenção mecânica, né? É uma provocação que eu faço e que até hoje nunca ninguém me ajudou a respondê-la, que olha como o manicômio ele é potente. Se eu penso numa pessoa que eu estou na comunidade ali no meu PSF, né, e eu vou visitar em casa, eu encontro essa pessoa amarrada em casa, automaticamente eu penso em maus tratos, em violência, em violação dos direitos humanos. Porque é o que é. Independente da dificuldade de lidar com situações de gravidade, é uma violação de direitos, antes de mais nada, né? Mas quando a gente fala de prender e amarrar as pessoas dentro do manicômio, dentro de um hospital, isso automaticamente é o mesmo ato, é a mesma técnica, é a mesma ferramenta, mas automaticamente muda até o nome. Já não se chama amarrar, já se chama contenção mecânica, né? E tem uma técnica, um nó correto, ou seja, a forma de amarrar o nó é que define se é direito humano que eu estou violando ou se é técnica que eu estou fazendo, ou é simplesmente o local, essa instituição que pinta as coisas, né? Então fica aí como provocação, e aqui no Brasil, né, em vários outros locais, o movimento da luta antimanicomial, ele acabou gerando reformas, né? Reformas no cuidado à saúde mental, que a gente chama de, aqui no Brasil, da reforma psiquiátrica brasileira. E eu acho que uma pergunta central que todo mundo se faz é o que fazer, porque eu posso compreender filosoficamente, compreender logicamente, eticamente o cuidado em liberdade, mas enquanto profissional de saúde, eu sempre vou me perguntar, todo mundo se pergunta, tá, mas e aí? A pessoa está muito mal, está numa crise absurda e eu já entendi que o manicômio não é a solução, mas e aí? Eu faço o quê? Né? Então, não vamos conseguir abordar essa questão com profundidade hoje aqui, nem eu conseguiria exaurir isso é um debate longo, mas faço também, de novo, uma indicação, até uma provocação para quem está me ouvindo e que eventualmente vai pensar assim, isso aí do ponto de vista técnico não se sustenta, né? A gente tem muita produção sobre isso, né? A gente tem o Marcos Vinícius aqui na Bahia, que é uma referência da luta antimanicomial do Brasil e que uma parte considerável do processo do Marcos foi exatamente, né, tentar mostrar que era possível fazer técnico dessa luta antimanicomial, como várias outras pessoas, né, como vários de nós, como o Cleber Barreto, enfim, o Lossete, Cássio, todo mundo. Então, temos indicações, né, onde a gente pode buscar isso. Se pensamos em ciência, a gente precisa pensar, não dá mais para ficar, ainda mais nesse momento onde a ciência tem sido tão maltratada no nosso país, não dá mais para a gente falar assim, olha, isso que você está falando não tem sentido, não tem referência, não tem... Então, as referências estão aí, basta a gente sentar agora e lê-las, né, e discuti-las. Então, não é o momento, mas indicando que há produção sobre isso.
Mas toda a nossa clínica, e aí vem, para fechar minha fala, vem uma questão que eu acho que é central, que é toda a nossa clínica, essa clínica que a gente convencionou de chamar de clínica ampliada, ela é uma clínica territorial, antes de tudo, né? Vários elementos, mas a clínica peripatética, a clínica pela rua, o caminhar pela rua com as pessoas, o cuidado e liberdade, ela é uma clínica territorial. Como fazer uma clínica territorial no momento de pandemia, onde a gente tem que ficar dentro de casa? E aí eu acho que vem uma questão importantíssima que está sendo levantada, né? Que é, em vários momentos, a rede foi orientada, inclusive, a suspender os atendimentos chamados eletivos, né? E a gente precisa realmente pensar, por um lado, o controle da pandemia, o controle sanitário. Então, não estou aqui defendendo que a gente simplesmente retome os atendimentos e todos os atendimentos, tudo no formato que a gente está acostumado a fazer, mas uma provocação, e aí fica também mais uma indicação, a live da Renila, né, sobre o cuidado ampliado, né, da clínica ampliada no momento de pandemia. O Kiura, ele fez uma provocação interessante que é, talvez seja o momento da gente ampliar ainda mais a nossa clínica, né? É exatamente nesse encontro e nesse momento de tanta dúvida sobre o que seria o fazer clínico que a gente precisa, enquanto profissional, estar mais ainda aberto a entender e dialogar com essa população como é que a gente vai fazer esse cuidado. Eu trabalho especificamente dentro de um PSF no internato, eu estou dentro do CAPS junto com os meus colegas de internato. Né? Mas no PSF a gente está repensando isso também. Né? Como é que a gente pode cuidar das pessoas nesse novo formato? Afinal de contas, os territórios, eles também, antes de mais nada, são também territórios existenciais. Hoje, nós estamos tendo uma clareza de que é possível, muito mais do que a gente achava, construir subjetividade, construir território subjetivo à distância, como a gente está fazendo aqui agora, ou como a gente está comemorando os nossos aniversários o tempo inteiro, enfim, né? Quem hoje consegue acessar esse recurso. E aí eu vou fazer a ligação com o Fanon lá atrás, e fazer o desafio, que é o desafio que eu estou me fazendo, é o desafio que eu faço aos meus colegas hoje na rede de saúde. Se nós entendemos que toda essa dinâmica está acontecendo conosco, mas também entendemos que a desigualdade social e a desigualdade racial e de gênero no Brasil é extremamente importante e ela vai fazer com que a pandemia incida de forma diferente na sociedade, essa historinha de que estamos todo mundo no mesmo barco, ou de que está todo mundo vivendo a mesma coisa, não é verdade. Então, quando a gente está falando sobre saúde mental e possibilidade de construção de saúde mental a partir, né, das redes, por exemplo, a gente vai ter uma quantidade grande de brasileiros que não tem essa possibilidade. E aí, acho que conecta com o Fanon quando a gente vai pensar que o serviço privado de saúde hoje, muito provavelmente, já deu alguns bons passos no caminho de construir saídas para esse contato e esse cuidado mais à distância. O serviço privado não deve ser a nossa referência, mas eu acho que uma comparação importante a gente precisa fazer, que é, nós no Sistema Único de Saúde e na saúde mental no SUS, a gente precisa se desafiar nesse momento. Porque se a gente volta todo o sistema de saúde para o combate à pandemia, que precisa ser feito, mas a gente deixa de cuidar dos nossos usuários, que em sua maioria são usuários de baixa renda, que são usuários negros, pretos e pardos, são a grande composição da população SUS-dependente no Brasil, a gente vai estar, inclusive, incorrendo aí numa questão central, reforçando o racismo institucional no Brasil, no Sistema Único de Saúde. Então, como nós vamos nos desafiar a vencer isso, né? Então, acho que é uma pergunta que a gente se colocar nesse momento, pensar em como cuidar sem manicômio, até porque talvez nesse momento, inclusive do ponto de vista da pandemia, não seja uma ideia muito boa botar todo mundo preso no mesmo lugar, né? Mas é desafiador. Ok, então, Diego. Hoje eu estava lendo uma reportagem do Pedro Costa, que é um professor, e ele estava falando de 3 reflexões, né, que essa pandemia faz em relação à luta antimanicomial, que tem a ver exatamente com tudo isso que você falou para a gente agora. Ele fala o seguinte, que uma das reflexões básicas da luta antimanicomial é a relação normal-patológico. Então, a pandemia vai fazer a gente questionar o que é o normal e a normalidade, ou pelo menos deveria, né? Que a pandemia também vai fazer a gente questionar o isolamento, o enclausuramento como forma de cuidado, ou ao menos deveria fazer a gente questionar. E o lema, a liberdade é terapêutica, nunca fez tanto sentido. E a terceira coisa é que ele fala que a pandemia nos faz reforçar a necessidade das políticas sociais. E aí a gente tem que citar o desmonte da própria RAPS, né? E as consequências com relação a isso. Com certeza.
Com certeza, são questões fundamentais, né? Diego, então eu agradeço muito a sua fala inicial. A gente realmente está com o tempo apertado, então eu vou te pedir licença, porque eu vou colocar agora, né, uma outra palestrante muito especial, que é a Leide, gente. Deixa eu Então, só mostrar uma coisa diga. para a Leide aqui, que eu acho que não deu para ver, ó. Aqui é a camisa Ah, dos incênicos, da última peça ah, dos incênicos. Já vai vendo. Obrigado, Doris. Um abraço. um abraço. Leide, eu vou te Tchau. colocar no ar agora. Boa noite, Oi, Leide. boa noite. Gente, eu vou Boa apresentar a noite a Leide para todos. vocês. Bom, gente, Leide é como ela gosta de ser chamada. O nome dela é Elisleide Bonfim dos Santos. Ela é técnica de enfermagem, militante da luta antimanicomial, coordenadora do Papo de Mulher, atriz dos Incênicos, da Blusa do Diego e do Holocausto Brasileiro, que ele também falou pra gente. Ela é ex-presidente da AMEA, Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares de Saúde Mental. E eu quero aproveitar para poder, como nosso tempo é muito curto, eu quero falar que tem uma live da Abrasme, que a Leide participou, que ela fala por muito mais tempo do que ela vai poder falar aqui, que eu recomendo que todo mundo assista. Então procura lá na Abrasme, Reinventando o Dia a Dia em Tempos de Pandemia. Leide, então hoje você veio falar para nós sobre a sua experiência. Doutor, eu não me engano. O ser humano come é desumano. Mas, seu doutor, eu não me engano. O manicômio é desumano. Mas, seu doutor, eu não me engano. O manicômio é desumano. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que manicômio não cura, manicômio tortura. Essa segunda live que eu venho fazendo, né? Não sei mexer em rede social, tô aqui futucando vários botões, vim vários ensaios com as meninas. Minha filha Amanda Eve, estudante de enfermagem, tá me ajudando. Minhas apoiadoras, Carla Angeline, Jarissa, todas as apoiadoras do Papo de Mulher. Então, assim, eu sou fruto da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. E hoje eu acordei cheia de energia, né? Depois de tantos anos na luta antimanicomial aqui em Salvador, na Barra, a gente não fez a luta por causa da pandemia. Então eu acordei cheia de energia, pedi a Deus, pedi a Alba Luaê, o orixá do dia. Na segunda-feira me desse força para entender toda essa metamorfose que todos nós estamos vivendo no mundo. A gente está vivendo uma metamorfose. Afinal de contas, o mundo inteiro agora virou um manicômio, todo mundo preso dentro de casa. E como é a gente, né, usuário de saúde mental que passou por esse sofrimento, né? Eu tive 7 vezes no manicômio e lá dentro eu sofri muito. Eu fui amarrada, eu fui violentada e assim, eu por ser profissional de saúde parece que era pior, que eu sou técnica de enfermagem. Eu sou especialista em geriatria, em ferida, trabalhei com muitas experiências em vários espaços, né, nas obras sociais Irmã Dulce, na UTI da Clínica São Marcos. Então, eu via os pacientes lá dentro sofrendo e eu queria atuar como profissional. Só que, assim, através do cuidado da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que aqui na Bahia estamos caminhando sim, nos fortalecendo sim. Viva Eduardo Araújo, um dos militantes do começo da luta, que começou, né? Os profissionais da época chamavam Eduardo Araújo, botava dentro do avião, ia fazer movimento social, depois ele voltava para o Juliano de novo. E hoje Leide montou o seu escritório. Eu estou na minha sala de estudos, ninguém vai chegar aqui para me aborrecer. Agora eu tenho liberdade, sabe por quê? Porque a luta antimanicomial me deu liberdade.
Me deu a liberdade de ir e vir, me deu a liberdade de fazer tudo que eu quero na minha vida. Porque lá dentro é muito difícil. Eu não vou falar muito da luta, porque Di já falou, Diego, você já sabia que eu amo você, agora eu estou falando publicamente isso. Você é um médico louco, de tantos outros médicos loucos que tem na luta antimanicomial. Você, Mônica Nunes, Ana Pita, é um bando de médico louco que caminha com a gente todos os dias, entendendo que vocês podem adoecer, que eu sou profissional e adoeci. Então, a luta antimanicomial vem fazer esse resgate social de quando eu fiz meu estágio em enfermagem, me disseram que não era para eu encostar no louco, porque o louco toma todos os seus brincos, faz tudo de mal. E disseram que o louco era ruim. E eu só vim entender de saúde mental depois que eu passei a ser usuária de saúde mental. Então, hoje, esse dia, para mim, não escrevi nada, não escrevo nada, eu falo tudo que me vem na cabeça, né? Para os alunos de Santo Antônio de Jesus, professora Lidiane e tantos outros companheiros de luta que tem aí. Amo vocês, sabe? Porque vocês me ajudam a fortalecer essa rede. Quero falar em especial aos profissionais daqui de Salvador, da Bahia, que lutam sim. E a semana passada, eu sacudo muito a massa, a inércia, porque eu quero que as pessoas lutem para saber que nós estamos em pandemia, mas é hora mais de cuidar. Nós agora conseguimos antimanicomiais, invadir os lares. Estar na barra sempre foi bom, mas eu acho que estar em redes sociais é muito mais interessante. Porque assim, todo mundo toma medicação, né? Para tudo. Mas o estigma e o preconceito da saúde mental tem que ser acabada. As pessoas têm que se colocar nesse lugar. E aí acordei de manhã pensando, eu vou ficar aqui dentro preso, uma pessoa que tem uma vida como eu tenho, né? Eu tenho uma agenda lotada, eu tenho uma correria enorme para fazer da minha vida e de repente um coronavírus, uma doença está me prendendo. Eu disse, eu vou me reinventar. Preciso me reinventar e reinventar todo mundo que está próximo de mim. E eu comecei a construir essa luta em mim, gente. Então, essa luta, para mim, esse mês, para mim, eu estou trabalhando muito. Sabe por quê? Porque nós, Coletivo Baiano, e todos os coletivos, Papo de Mulher, Ânia, Encênicos, Holocausto, todo mundo sempre fica falando, a gente tem que construir a rede, a gente tem que construir a rede. Meu Deus, que rede é essa? E agora eu descobri que nós somos a rede. Que fazer articulações de cuidado, como eu fiz essa semana com Cátia Espinheira, que fez uma visita domiciliar ao usuário que deixou de usar crack, é movimento social. É trabalho. Trabalho que dinheiro nenhum paga. Você vê pessoas se recuperando através da sua recuperação. E hoje a minha Renata Beristain, a minha psicóloga e atriz, Renata é diretora, ela não é minha psicóloga, não, ela é minha diretora. Minha psicóloga é Betânia. Minha terapia é dia de sexta-feira de manhã. Eu sou atendida pelo WhatsApp, meu horário de atendimento. Eu falei para a Renata hoje, Renata, chega de achar que nós somos louquinhos, como diz Eduardo Cáliga, encaixadinhos. Os normais precisam aprender com os loucos. E como eu falei na outra live, por favor, se eu desencarnar hoje, essa frase é minha. Não chamem Bolsonaro de louco. Ele não é um louco. Ele é simplesmente um perverso, um sacripanta. E a gente vai vencer essa pandemia, voltar a militar, ir para a rua e falar fora Bolsonaro. Certo? Porque chega de preconceito, chega de homofobia, chega de tanta coisa ruim que as pessoas têm que fazer com as outras pessoas, isso justificando e dizendo que é loucura. Eu acho interessante, né? A gente está na rua, qualquer coisa que errada que faz, é o louco. E agora, nessa situação que a gente está? Então, eu vou deixar como um ponto de reflexão, um desafio. Né? Como o Diego falou, Diego é meu amigo, é militante, é meu amigo em particular também. E por coincidência, não sei se é meu irmão, né? Porque Diego Bonfim, eles lêem de Bonfim, a gente vai ter que ver essa coisa aí da ancestralidade, onde é que a gente se encontrou. Porque, assim, tudo na vida tem um porquê.
E eu, assim, eu sempre tive aversão a pessoas com transtorno mental. Quando eu estava na enfermaria que surtava, eu saía correndo. E hoje eu sou professora, assim, leiga de saúde mental, sabe? Tem alunos que dizem assim, professora Leide, eu ganhei um semestre inteiro com você. Isso para mim é gratificante, porque eu não tive aulas de saúde mental. Então, assim, nós estamos aqui hoje, eu faço parte da Associação Metamorfose Ambulante, que ontem fez 13 anos, e eu sou ex-presidente, o atual é Eduardo Cáliga, né? E Ana, também, que é vice-presidente, existe uma nova diretoria na AMIA. E nós somos frutos da luta de Marcos Vinícius, de Edna Amado, de Gilene de Almeida, de Eduardo, de Sérgio Pinho, de Josuélito, de Lívia, de tantas pessoas que acreditaram nessa nossa possibilidade. Então, é isso, eu acho que a indicação do espetáculo Holocausto Brasileiro realmente é uma coisa impressionante, né? Eu trabalho, Yuri Trípode também, uma atriz trans, que trabalha também, é usuária de saúde mental também, uma mulher maravilhosa, uma persona. Então, assim, a equipe é maravilhosa, um beijo pro Holocausto, saudade de todos, Márcia Lima. Então é isso, eu acho que assim, eu não posso falar muito aqui, muita coisa, porque eu tenho tempo e também porque eu tenho um monte de coisinha de caixinhas de surpresas, né? Eu estou fazendo meu livro, eu estou escrevendo meu livro, apoiada pela associação, pela Brasme, né? A Brasme está me apoiando. E assim, é isso que eu quero passar para vocês hoje, e que vocês tenham tempo para questionar, e quero ficar à vontade. E hoje, para mim, eu só respiro paz, sabe? Porque eu faço um movimento, eu vou lá, eu mexo com todo mundo, e os usuários dizem, mas eu não faço live porque eu não sei. Aprende, mete o dedo no negócio aí, manda os filhos ensinar, porque não existe melhor do que ninguém, não existe ninguém mais capaz do que ninguém. Nós estamos aqui para fazer luta, e dentro do barco, esse barco da luta antimanicomial, cada um de nós tem sua função, tá certo? E aí, Paula, tô no meu tempo, como é isso? Tá Tá no tudo seu tempo, bem? sim. Infelizmente, viu, Leide? 1000 vezes infelizmente. Você falou Oh, tudo. Você falou tudo. Você é necessária, Leide. E assim, eu não sei se sim, você está obrigada, conseguindo, querida. não sei se você está conseguindo acompanhar enquanto você está falando, mas assim tem uma quantidade gigantesca de comentários aqui para você, né? O pessoal dizendo que quer o seu livro, quer ler o seu livro, dizendo que Sim. você é maravilhosa, Eu e a preciso que todos nós você que estamos. faça o que a Brás me fez. Você grave o link e mande para mim, porque eu não consigo ler ao mesmo tempo e me É muito concentrar em. difícil. Por favor, por favor. Não, com certeza, eu vou te mandar o link, pode ficar Sim, tranquila. Mas sim. e tem uma quantidade muito grande, então, de pessoas te parabenizando e todo muito, muito emocionado, porque você nos deixou, né, muito emocionados com a sua fala, com a sua experiência. Infelizmente, a gente realmente tem pouco tempo nessa live, senão a gente ficaria, a gente precisa de lives e lives só para poder ouvir você e a sua história, né? Você é Sim. realmente necessário e muito importante nessa luta, Leide. Eu quero fazer um comentário, Paulinha, aqui no final. É uma coisa muito interessante, porque a minha família, Bonfim, Santos, Maravilha, todos me apoiaram muito, meu marido, meus filhos, minha sogra, todo mundo. Mas hoje é 18 de maio. Hoje é o aniversário de Maria Eduarda, a minha sobrinha que eu amo. Ela é ousada, a gente teve uma discussão no verão e ela já mostrou feminista, decidida, diz que vai ser médica, toda pra frente, estudiosa. Duda, titia Leide, ama você. Ela falou para a equipe que veio fazer um treinamento aqui dos Encênicos uma vez, com a equipe de reportagem, que eu era a pessoa mais certa da família. Duda, titia Leide, louca, chuchu beleza, ama você, titia. Falou rápido no WhatsApp, não teve tempo, mas feliz aniversário, minha sobrinha. Hoje também, para mim, é um dia muito importante, que é o aniversário de Miguel, o filho de Fernanda, a psicóloga apoiadora dos incêndios, que está parindo antimanicomial hoje. Então é isso, gente. É isso que eu queria agradecer a vocês. E tudo que vocês acham que eu posso ser, eu sou só fruto da luta. Só tem que pensar os profissionais que toda vez que quiser desistir,
pela gestão que sacaneiam muitos profissionais. Pensem que tem Leide, tem vários usuários que com o trabalho de vocês conseguiram recuperar a gente. Para rápidos avançar, os usuários se organizar, trabalhadores se unir. O manicômio vai cair, vai cair, vai cair. O manicômio vai cair. Beijo para vocês. Um grande beijo, Leide. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, por toda a sua fala, viu? E ó, antes de eu te tirar aqui do ar, só quero te falar que o pessoal todo está pedindo para você trazer as peças aqui para a FRB, viu? Um beijo, viu, Leide? Vou mandar a produção do Holocausto e dos Incênicos conversar com vocês. A gente vai sim, viu? Tá Os bom. Incênicos do Holocausto. Só não pode no mesmo dia, porque senão como é que eu vou entrar no palco rápido, Não. tira a roupa, entra a roupa? Vai ser em momentos diferentes. Mas os Incênicos e o Holocausto estará sim. Outra coisa, o FRB. São João esse ano eu não tô aí não, mas o ano que vem eu quero ir uma casa cheia de luxo para mim. Eu adoro o forró de Santo Antônio de Jesus. Uma delícia. Beijo. Beijo, tchau. Bom, pessoal, então eu vou tirar a Leide e vou colocar aqui nossa convidada, a Paula. Deixa eu localizar a Paula aqui. Prontinho. Nudes dos incêndios. Boa noite, Paula. Boa noite, galera. Bom, gente, deixa eu apresentar então. Isso, deixa eu te apresentar, Paula, para todo mundo. Para quem não te conhece, né? Você é a Paula Pinho, doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da USP, com doutorado sanduíche pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugal. Professora junto aqui da UFRB, no curso de Medicina e faz parte do Internato em Saúde Mental. E agora, então, você vai falar um pouco para a gente sobre as ações, né, do Internato de Saúde Mental na nossa comissão, nesse contexto de pandemia. Sim, acho que um pouquinho, antes de falar das ações no internato, eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões que eu vim me debruçando durante esse tempo, falar que hoje é um dia importantíssimo, né, para todos nós trabalhadores, usuários e familiares defensores da reforma psiquiátrica brasileira. É o dia em que a gente relembra, né, um pouquinho do tratamento desumano e cruel que era oferecido aos usuários do sistema de saúde mental por décadas e que por isso a gente precisa reforçar a luta por uma sociedade sem manicômios. Então, a gente precisa ter em mente que no centro desse dia, do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, está o combate ao estigma e à exclusão das pessoas em sofrimento psíquico grave, evidenciando que, como qualquer cidadão, as pessoas em sofrimento psíquico também têm o direito fundamental à liberdade. Acho que tanto o Diego quanto a Leide trouxeram um pouco do que nós estamos sentindo sendo obrigados a estar em isolamento, né? Então, acho que vale a pena a gente refletir um pouco e pensar se a gente, que pode estar na nossa casa falando com quem a gente quer, com liberdade de ir e vir entre os nossos cômodos, a gente já sente uma angústia tremenda. Imagine as pessoas que precisam ficar privadas de liberdade, né? Então, acho que isso é fundamental para a gente começar a falar um pouco do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E acho que agora, principalmente nessa época sombria politicamente que a gente vem passando, a gente precisa resistir a todos os retrocessos da política de saúde mental, álcool e outras drogas, principalmente após a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Que diz ter uma nova política de saúde mental e que, na verdade, representa um grande retrocesso nas conquistas que a gente conseguiu até pouco tempo atrás. Então, de maneira muito rápida, para a gente poder contextualizar e depois ter um debate, a gente precisa lembrar que essa nota técnica, ela inclui na rede de atenção psicossocial os leitos em hospitais psiquiátricos em comunidades terapêuticas, além do Ministério da Saúde também passar a financiar a compra
de aparelhos de eletroconvulsoterapia, do ECT, né? Que há muito tempo atrás, e que se a gente for assistir alguns filmes, vem retratando o quanto é desumano a eletroconvulsoterapia, né? E nesse sentido, a nota técnica do Ministério, ela vem trazendo o quê? O incentivo à hospitalização, ao tratamento desumanizado, e ele reedita as práticas que eram implementadas até meados da década de 1980 e que resultaram no quê? Resultaram no quê? Na produção de milhares de excluídos sociais e em espaços de restrição de liberdade e violação de direitos fundamentais, né? E traz de volta esses modelos que já foram hegemônicos no passado e que se configuram como respostas ineficazes para a transformação do quadro assistencial naquela época e que já foram provados por A mais B, por diversos estudos científicos, que não têm justificativa, tanto do ponto de vista do custo-eficiência quanto do custo-efetividade, e que estão fadados ao fracasso. Então, por exemplo, se a gente for pensar na área de álcool e drogas, hoje é reeditado a abstinência como estratégia única no cuidado daqueles que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, em detrimento do quê? Da estratégia de redução de danos, que vai priorizar o olhar sobre o sujeito e sobre as necessidades da complexidade da sua existência. Então, eu estava aqui pensando, apesar de nós já termos mais de 30 anos de luta por uma sociedade sem manicômios, que foi comemorado em 2017 na cidade de Bauru, basta você conversar um pouquinho em algum grupo, basta você conversar um pouquinho com alguns colegas que não têm muita intimidade com a saúde mental e você vai perceber que a gente ainda vive em uma sociedade que, em geral, rotula o sujeito que está em sofrimento psíquico como perigoso, como uma pessoa que não tem valor e que muitas vezes o que resta para ele é o castigo coercitivo. Então ainda vemos que o estigma da periculosidade circunda os usuários dos serviços de saúde mental, apesar de 30 anos da nossa luta, né? E acho que nesse momento em que o mundo passa por uma emergência humanitária, a gente precisa considerar que essa pandemia impacta diretamente nas dimensões psicossociais da nossa vida. Então, ela traz muita angústia pelo desconhecimento que acompanha a pandemia, pelo medo do contágio, pela necessidade do próprio isolamento social, pela perda dos entes queridos e ainda, principalmente, pelo luto daqueles que não podem se despedir dos seus entes queridos dentro dos nossos ritos culturais, né? Acho que outro fato que o Diego trouxe, que é muito importante, é que essa pandemia deixa evidente no nosso país a determinação das desigualdades sociais. Então, a gente sempre vem falando da determinação social do processo saúde e doença, e agora é evidente, é gritante quando a gente olha os encaminhamentos da pandemia. Então, tem muita gente que acho que não tinha nem noção de que ainda no Brasil existem pessoas que não têm acesso à água, que não têm moradia, que não têm acesso à alimentação, a condições dignas e que ainda estão sendo obrigadas a conviver, né, e a lidar com informações bastante divergentes do poder público, o que demonstra uma intensificação total das disputas de projeto de sociedade. Acho que essa disputa de projeto de sociedade, ela nunca teve tão escancarada quanto ela está agora nesse momento, né? E sem dúvida nenhuma, essa pandemia ela vai impactar diretamente na rede de atenção psicossocial, amplificando alguns problemas que já eram existentes, como o subfinanciamento do SUS, a precarização dos recursos materiais e humanos dos nossos serviços, assim as insuficiências que já eram tantas e que ficavam ali camufladas, nesse momento estão agudizados. E a gente observa que até está havendo uma valorização um pouco maior do SUS, né? Pelos hospitais de campanha que estão sendo criados, pela fala, né, de muitos epidemiologistas que trabalham no SUS. Entretanto, essa valorização está centrada no quê? Na parte hospitalar.
que é o último recurso de acesso e que também acaba por desvalorizar a atenção primária à saúde e a própria atenção psicossocial. E o que dizer de tudo isso, né? É um fato, essa pandemia é um fato que aconteceu há mais de 100 anos atrás, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar. Então, quando a gente fala da atenção psicossocial, eu penso que a gente vai precisar reformular e ressignificar o lugar da atenção psicossocial. Pensar em outras estratégias de intervenção. Se vocês me perguntarem como, não sei, não tem receita. Como a saúde mental não tem receita. Vai depender da singularidade de cada sujeito. Então, de alguma forma que a gente consiga respeitar as regras de biossegurança, tanto para os trabalhadores quanto para os usuários, a gente precisa garantir que a continuidade do cuidado seja oferecida sem correr o risco da gente voltar novamente para o único recurso que a gente tinha antigamente, que era a medicalização e a dispensação dos medicamentos nos ambulatórios, né? E a gente também precisa tomar muito cuidado com o movimento da psiquiatrização e da psicologização da saúde nesse momento. E o que eu estou dizendo com isso? Que não se trata da gente diminuir as angústias, as aflições e o sofrimento que as pessoas sentem, mas a gente precisa estar muito atento para não transformar o sofrimento cotidiano e oriundo dessa pandemia em diagnósticos psiquiátricos individuais. A gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa lembrar que, na perspectiva da atenção psicossocial, a gente precisa considerar o sujeito, o contexto, a família, a rede e o próprio profissional. Superando o quê? O reducionismo biomédico e tentando não perder de vista o resgate da autonomia, da cidadania e o protagonismo das decisões dos usuários junto com os trabalhadores. Então, a gente precisa estar muito atento que a gente precisa mudar a visão de doença-cura para uma visão de existência-sofrimento, compreendendo que o tratamento do sujeito precisa se dar dentro de uma clínica ampliada e transdisciplinar, que respeite a singularidade e individualidade de cada um, para que essa pessoa deixe de ser um paciente e possa ser um protagonista da nossa vida. Então, para encerrar, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o professor Benedetto Saraceno, em um congresso que eu estive em 2016, e ele contava para mim, para 2 colegas, que ele, na época, estava na frente da OMS e que ele foi chamado em um desses momentos de desastres da natureza para fazer uma intervenção. E quando ele chegou lá, ele contou que havia diversos profissionais querendo fazer intervenções psicoterapêuticas com as crianças, que naquele momento não sabiam nem dizer o que estava acontecendo. E ele olha e ele tem uma sacada que é a mais básica. O que ele fez? Ele foi jogar bola com essas crianças para poder aliviar o sofrimento delas. E então, acho que nesse momento a gente precisa pensar em intervenções que acolham, que sejam simples, para a gente não correr o risco de psicologizar e psiquiatrizar o cuidado em saúde mental. Nesse sentido, a gente do Internato Saúde Mental em Redes, a gente tem desenvolvido algumas ações que estão divididas em 3 eixos, né? O primeiro eixo é o acolhimento e matriciamento de profissionais da rede de atenção em saúde de Santo Antônio de Jesus e de discentes da UFRB. Nós temos uma outra frente, que é a comunicação e educação em saúde, por meio do Instagram Saúde Mental _Med UFRB, onde tem sido colocada diversas informações e tem sido propostas algumas discussões, além de alguns programas de podcast que a gente vai gravar quinzenalmente. O nosso primeiro podcast já está no ar, a gente conversou com um agente comunitário aqui de Santo Antônio de Jesus, para a gente entender um pouquinho a visão dele no território de Santo Antônio de Jesus, no território onde ele atua. E nossos próximos programas estão em fase de pactuação com as pessoas que serão entrevistadas, e a gente vai procurar conversar
com uma pessoa que fale um pouco mais sobre a psiquiatrização e a psicologização nesse momento, e também com alguma pessoa que esteja à frente do atendimento aos profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, né? E além disso, a gente também tem uma outra frente que busca trabalhar a cidadania de forma a auxiliar toda a comunidade de Santo Antônio de Jesus. Então, acho que é isso. Estou aberta à discussão, acho que a Elisleide e o Bonfim também, e é isso. Paula, só fala para nós qual que é o canal de podcast, por exemplo, você vai procurar no Spotify, não é isso? Pode ser no Spotify, mas ele está no site do CCS. O link já está disponível no site do CCS e hoje mesmo ou amanhã a gente vai colocar no Instagram saudemental@medufrb. Certo. É bom lembrar também, né, Paula, que vocês estão articulados com a Rede Solidária SAGE, né? E a Rede Solidária SAGE também tem um perfil aqui no Instagram, que na verdade, essa rede, ela coloca no mesmo lugar todas as ações solidárias da cidade de Santo Antônio de Jesus. Sim. Isso é feito em conjunto com as lideranças comunitárias, é uma das ações, né, do internato. E aí, é muito importante que as pessoas conheçam a rede, porque nós estamos colocando lá essas ações, estamos aceitando doações de todo tipo, desde dinheiro, né, tem uma vaquinha online que você consegue acessar por lá, bem como outros tipos de doação, como alimentos, materiais de limpeza, máscaras, roupas. Então, se vocês quiserem ajudar a comunidade, né, as várias comunidades em situação de vulnerabilidade aqui de Santo Antônio de Jesus, entre em contato com a rede. Sim. Paulo, está tendo uma discussão aqui, foi feita uma pergunta e aí o pessoal foi respondendo. Deixa eu acompanhar aqui, porque são muitos comentários. Foi feita uma pergunta assim: devido ao isolamento social provocado pela Covid, tem sido discutido muito sobre as tecnologias leves de cuidado em saúde mental. Não se fala apenas em medicamento como antes. Vocês acham que no pós-pandemia as pessoas em geral darão mais importância à perspectiva psicossocial? E aí o Diego começou a responder: acho que isso é algo em disputa. E aí fala que precisamos construir essa clínica antimanicomial na pandemia e atender o SUS como um todo. Você quer comentar essa pergunta, Paula? Sem dúvida, né? Eu creio que a tecnologia leve em saúde, ela é fundamental na saúde mental. A gente não consegue trabalhar com saúde mental sem lançar a mão das tecnologias leves em saúde. E agora, na pandemia, acho que a Leide comentou que a psicóloga dela faz um atendimento online. Então, assim, de alguma forma, as tecnologias leves em saúde, elas têm que estar presentes no atendimento à saúde mental, mesmo na pandemia. Mas, como o Diego bem colocou, é um ponto que está em disputa há muito tempo. Acho que vai entrar século, vai sair século, e a gente vai continuar discutindo sobre a importância das tecnologias leves, em detrimento das tecnologias duras, né? Aí tem um comentário da Cíntia André, que ela fala o seguinte, que tem uma questão que a gente precisa estar atento, que o discurso do pós-pandemia provavelmente será o SUS não deu conta. A gente tem que estar muito atento e vigilante com relação ao que virá, né, na pós-pandemia. Sim, e principalmente porque, como eu estava dizendo, né, a gente vê um desmantelamento das políticas de saúde, tanto de saúde mental quanto da atenção primária à saúde. Então, a gente sempre tem que estar na luta, a gente sempre tem que estar discutindo e a gente tem que estar trazendo as experiências que são exitosas em todos os sentidos para que a gente possa demonstrar que o SUS ele faz a diferença na vida da população brasileira. O SUS tem que ser o meio de cuidado de todo cidadão brasileiro. Não tem como a gente não ter o SUS, não tem. Como o Diego está dizendo ali, né? Eu acho que hoje, na pandemia, a gente já vê
muitos diagnósticos sendo criados, e acho que após pandemia a gente vai ter muito mais, né? A gente viu isso no DSM-5 e acho que, como o Diego diz, é algo que vai perdurar e vai continuar. Então, a gente que está na frente, que trabalha com saúde mental, independente de estar na linha da frente, independente da gente estar pesquisando ou da gente estar na parte da educação, a gente tem que estar sempre falando dos sintomas e diagnósticos como algo que não é fundamental no cuidado em saúde mental. Ele vai servir para quê? Para dar um norte para os profissionais, mas a gente vai colocar entre parênteses o diagnóstico, para que a gente entenda o sujeito no seu sofrimento, assim como nós, nesse momento, como toda a população brasileira e mundial, também está sofrendo. A Leide está falando aqui, vamos fazer arte e teatro, que cura. É isso aí, Leide. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, façam bem rápido, porque falta 2 minutos. E aí, geralmente, quando falta 2 minutos, é muito rápido mesmo e a live de repente cai. E aí, para não cometer o mesmo erro que eu cometi na live anterior, que foi a da sexta-feira passada, eu quero já aproveitar, enquanto essa pergunta não aparece, para agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesse dia de luta tão importante. Agradecer o Diego que abriu, né, a nossa live de hoje, a participação maravilhosa da Leide, inspiradora, né? E a sua fala Sempre. também tão importante, Paula, né? Para poder fechar, você trouxe questões muito pertinentes, muito importantes, que a gente precisa sempre lembrar. Então, eu agradeço muito pela sua fala final, que fechou, né, as nossas ideias aqui nessa live. Tem um pessoal todo agradecendo. A Leide está falando aqui, né? Falar de saúde mental para todo mundo em qualquer espaço. Paula, se você quiser falar uma palavrinha final em 1 minuto, fica à vontade, viu? Força, gente, essa pandemia vai passar, a gente vai poder se encontrar novamente, poderemos estar juntos novamente, e espero que brevemente, no próximo dia 18 de maio, a gente possa estar em qualquer espaço, seja na Avenida Paulista, seja aqui em Sage, mas que a gente possa continuar com o lema manicômio nunca mais, por uma sociedade sem manicômios, a liberdade é terapêutica. É isso mesmo. Bom, gente, tem pessoal perguntando aqui, deixa eu falar para vocês, a live vai ficar salva, ela fica salva 24 horas no perfil do CCS, mas tanto essa live como todas as outras que já foram transmitidas estão disponíveis no canal do YouTube do CCS, inclusive essa live está sendo transmitida simultaneamente no canal do YouTube. E também uma outra forma de acessar essas lives é vocês entrando no site do CCS, procurar por ciclo de lives, estão todas as lives salvas. E aí, aproveitar que a gente tem um tempinho, eu quero falar que nessa quarta-feira a gente tem uma outra live que foi feita em conjunto com o projeto Reinventar o FRB. O tema vai ser Pessoas com Deficiências no Contexto da Covid-19, vai ser com Ednilson Sacramento, que ele é jornalista e membro da Rede de Pessoas com Deficiências da Bahia. Então, mais um tema para a gente poder discutir. Eu agradeço todo mundo que participou, agradeço novamente todos, né, vocês que vieram falar aqui nessa live, e nós nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Um abraço, Paulo, um abraço, Diego, um grande abraço, Leide. Um beijo, tchau, gente.